Vamos lá então, pessoal. Vou gravar aqui a aula sobre continuação da nossa aula de hoje, né? De função composta. Vamos falar um pouco agora sobre função que é chamada de função inversa, tá? Vamos lá. Esse aqui, depois eu faço a chamada. Não fiz chamada ainda não. Mas vamos lá. Então é o seguinte. Nosso trem ficou muito para lá. Vamos entender o processo da função inversa aqui. A ideia é mais ou menos assim. Função inversa. Função inversa. Nós vamos pensar no seguinte. Imagine que você tem aqui um conjunto A e que aqui você tenha um conjunto B. A ideia da função inversa é justamente você trabalhar pegando um cara do domínio, levando ele para o contradomínio, onde a gente chama aqui de y igual a f de x. Esse cara vem do domínio A para o contradomínio B por meio da função f. Ou seja, a função f, ela leva de A para B, em que o x é levado para um y igual a f de x. E aí o que vai acontecer? A função inversa, pensar na função inversa é pensar em uma função que vai fazer o contrário. Ou seja, se o x é levado para o y, a minha função inversa, ela vai pegar o y e ela vai levar para o x. Nesse sentido aqui, agora. Ou seja, a minha função inversa, ela vai fazer o contrário. O y será levado para o x. E aí a gente pode pensar aqui como, vamos imaginar assim, o contrário, né? Em vez de ser y igual a f de x, eu vou pensar que vou ter um f de y igual a x. Então aqui seria o f de y igual ao meu x, que é esse cara aqui. Então a minha função inversa, que eu vou indicar por f a menos 1, ela vai ser uma função, em vez de ser de A para B, ela vai ser de B para A. Então ela tem que ser nesse sentido. E em vez de pegar o valor aqui, nós vamos pegar um y e vamos levar para um certo x que eu estou chamando de f de y. Observações que eu preciso fazer. O que a função f faz, a função inversa de f desfaz. Se x é levado para y, o y é levado para x. Primeira observação que tem que ter. Somente funções bijetoras são inversíveis. Inversíveis. Por que disso? Porque, olha só, observe que o conjunto A, ele é domínio de F e o conjunto B é contradomínio, de A para B. Ou seja, para todo elemento do conjunto A, existe um único elemento no conjunto B. Mas, para ser uma função que volta à função inversa, eu tenho que ler aqui, ó, para todo elemento do conjunto B, deve existir um único elemento do conjunto A. Então, se você pensar em funções desse tipo aqui, por exemplo, isso daqui é uma função. Essa aqui é uma função.
Vamos pensar assim que essa função aqui, nesse sentido, ela é uma função. Todos os elementos do conjunto estão ligados a um único elemento do conjunto de lá. Do domínio estão ligados a um único elemento do conjunto contra domínio. Só que quando você volta, se você for fazer o processo de volta, isso daqui já não é função. Então, olha só, nesse caso, ela não é injetora, mas ela é sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio é igual à imagem, sobrejetora. Por que que ela não é injetora? Porque elementos diferentes correspondem à mesma imagem. Então, ela não é injetora. Mas ela não pode possuir inversa. Ah, você fala, professor, então vamos pensar em outro caso. E se ela fosse... Outra, trocar a cor aqui. E se ela fosse assim? Vamos imaginar uma função injetora. Estou imaginando uma função injetora. Só que, nesse caso, ela é injetora. Tá vendo? Ela é injetora, só que ela não é sobrejetora. Por que que ela não é sobrejetora? Porque o conjunto imagem não é igual ao contradomínio. Sobrou gente aqui. Se você for fazer o processo inverso, fazendo um processo inverso daqui para cá, eu não posso dizer que essa é função, a volta. Por que que não é função? Porque nem todo elemento do conjunto B é ligado a um elemento do conjunto A. Então, para que aconteça esse processo, vá para lá e volte para cá, é necessário que esta função seja bijetora. Ou seja, ela deve ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Porque se ela é, nesse caso aqui, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, eu posso muito bem fazer o processo de volta, que eu não vou ter problema algum. Então, nesse caso, como ela sendo bijetora, ela pode possuir a função inversa. Então, a ideia aqui é o seguinte: o que a função f faz, a função inversa desfaz. Certo? Essa é a primeira observação que a gente tem que pensar. Que somente as bijetoras serão inversíveis. Ou seja, que vai e que volta. Pensando nisso, vamos tentar encontrar, para a próxima página aqui, vamos tentar fazer um exemplo aqui. Como descobrir essa função injetora, né? Então, por exemplo, considere essa função f, imagine que uma função f bobinha aqui, de R em R, tal que eu pego o meu f de x é igual a 2x mais 10. Uma função bem simples. O que eu quero pensar nela? Essa função f de x, eu vou tentar encontrar a sua inversa. Como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente vai proceder para tentar encontrar a inversa? Olha só. Quando você pensa nessa função, ou seja, o que era x de cá, ele está virando um y de lá, por meio da função f. Quando eu penso na função inversa, o que era y vai virar o que é x, quando eu penso na inversa. Então, o processo vai pensar, a gente vai pensar mais ou menos assim. O que era x vai virar y e o que era y vai virar x. Então, o processo para você mexer nela, a gente já sabe que a gente apelida o f de x de y. Aí nós vamos fazer o processo prático. O processo prático vai ser assim. Tudo o que é x vira y e vice-versa. Esse é o processo que nós vamos fazer.
o que é y e vira x e o que é x vira y. Então, como eu tenho aqui, ó, y igual a 2x mais 10, onde tem y, eu vou trocar por x. Onde tem x, eu vou trocar por y mais 10. Percebe? Onde tinha o y, eu substituí por x. Onde tinha um x, eu substituí por y. O próximo passo vai ser isolar o y. Esse é o próximo passo. Então, vamos continuar. Se x é igual a 2y mais 10, então significa que x menos 10 é igual a 2y. Passo 2 dividindo, nós vamos ter x menos 10 dividido por 2 igual a y. Beleza, isolou significa que você chegou na sua inversa. Então, a função inversa de x, ela é dada por x menos 10 sobre 2. Essa é a função inversa dessa função f de x. O que eu quero comentar com vocês aqui? É o seguinte. Se você fizer, só de curiosidade aqui, só de curiosidade, quem é o f de 4? Quem seria f de 4? 2 vezes 4 mais 10. 2 vezes 4, 8. 8 mais 10, 18. Beleza. Então, a imagem do 4 é o 18. Certo? E se eu fizer o f inverso de 18? Quem vai ser o f inverso de 18? Estou fazendo o contrário. Então, seria 18 menos 10 sobre 2. 18 menos 10 dá 8, dividido por 2 dá 4. Então, perceba que o f de 4 vira 8 e o f inverso de 18 vira 4. É o que eu te falei. O 4 elevado por 18 e o 18 volta para o 4. Uma faz, a outra desfaz. Aí eu queria fazer, além disso, vamos fazer mais um exemplo, antes de eu fazer outra coisa aqui. Outro exemplo. Aliás, não vou fazer outro exemplo não, já vou fazer um negócio aqui. Esse negócio é importante. Outra observação. Se eu pegar a função f e compor... Tchau, Luiz, até mais. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Vou só... Pronto, vamos voltar lá. Então, se eu fizer... A minha pergunta é, se eu fizer o f da f inversa de x, o que isso vai acontecer? Isso aqui é uma coisa boa, viu? Saca só. F da f inversa. Então, a gente já sabe que tem que copiar a primeira f. Que é a f de x? É 2x mais 10. A f da f inversa seria 2 vezes. Onde tem x, eu vou botar a inversa, que é x menos 10 sobre 2. Mais 10. Então, a f da f inversa de x, esse 2 com esse 2 vai simplificar. Vai sobrar x menos 10. Mais 10. Esse cara com esse simplifica, então sobrou que a f da f inversa de x é x.
Isso é um bom resultado. Significa que nós estamos certos. Por quê? Essa outra observação que eu quero escrever aqui é a seguinte, que a f da f inversa de x é igual a f inversa da f de x, que é igual a x. Ou seja, se eu compor a função f com a sua inversa, o resultado dessa composição é exatamente o que a gente chama de função neutra. É uma função neutra. Por que função neutra? Ué, porque nesse caso, f de x é igual a x. Ou seja, qualquer valor, f de x é igual a x. Ou seja, eu não vou chamar de f, não. Vamos chamar de k, que eu já chamei de f. K de x é igual a x. Por que ela é neutra? Quem é o k de 1? É 1. Quem é o k de 2? É 2. Não acontece nada. Você põe, ele fica. Põe, fica. Põe, fica. Não acontece nada. Então, essa função ela é chamada de uma função neutra. Tá? E o que acontece? Ou também a gente chama ela de função identidade. Função identidade. Então, quando você compõe uma função com a sua inversa, ela dá a função identidade, que a gente chama de f de x igual a x. Onde é que isso tem alguma coisa interessante? Quem que é 1 vezes 1 sobre 2? Quando você pega o número 1 e multiplica pelo seu inverso, não dá o elemento 1, que é o neutro da multiplicação? Porque a multiplicação e a divisão são as operações inversas. Quando você pega, por exemplo, se eu pegar o número 2 e somar com o menos 2, somar com o oposto do 2, isso aqui vai dar 0. É o elemento neutro da adição. Uma operação é a inversa da outra. Tá? Então, quando nós compormos duas funções, uma com a sua inversa, o resultado é a função identidade. Vou fazer mais um exemplo. Vou fazer um exemplo um pouco mais difícil agora. Geralmente esse exemplo dá um pouquinho de trabalho. Considere essa função R. Se vocês me permitem, eu não sei a resposta, então eu vou deixar isso daqui parado, porque eu não sei o que eu vou colocar aqui dentro ainda. Não sei. Mas eu sei que a minha f de x, ela é, sei lá, 2x menos 3 dividido por x menos 4. Aqui eu sei que é 4. Por que eu sei que é 4? O que eu quero dizer? Eu não sei o contradomínio lá, porque eu não sei a resposta ainda, mas daqui a pouco eu defino. Considere uma função f definida dos reais menos o 4. Por que eu falei os reais menos 4? Porque eu já sei estudar o domínio dessa função e eu tenho certeza que esse cara não pode ser zero. Então eu faço x menos 4 é diferente de zero, então x é diferente de 4. Por isso que eu coloquei aquele menos 4 lá. Beleza. Feito isso, já sabendo desse propósito aqui, deixa eu colocar aqui direitinho. Não precisa disso. X menos 4. A minha pergunta é, qual que é a inversa dessa função? O processo é o mesmo. O procedimento é o mesmo. Onde tem f de x, né, a gente já sabe que é y é igual a 2x menos 3 sobre x menos 4. Eu estou dando bobeira, né? Eu podia ter pegado o exercício da lista já. Como é que eu resolvo isso? Onde tem y, eu vou substituir por x, e onde tem x, eu vou substituir por y. E aí, o que acontece? Qual é o próximo passo? É isolar o y. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter 2y menos 3 vezes 1 é igual a x vezes y menos 4. 2y menos 3 é igual a xy, x vezes menos 4 é menos 4x. E aí é o seguinte, eu quero isolar o y, então eu vou passar isso tudo para lá. Então 2y menos xy
o que tem y eu vou deixar de um lado, o menos 3 vem para cá, vem mais 3, menos 4x. Observe que eu tenho o fator y aqui, eu tenho o fator y e o fator y, coisas comuns, então vou colocar o y em evidência. Então seria 2 menos x vezes y igual a 3 menos 4x. Agora eu vou passar esse cara dividindo e aí eu vou definir aquilo ali atrás. Porque para passar 2 menos x dividindo, essa coisa tem que ser diferente de zero. Então 2 menos x tem que ser diferente de zero. Agora eu acabei de descobrir quem é que eu tenho que colocar aqui. Porque esse denominador não pode ser zero. Então aqui, esse contradomínio não pode ter o número 2. Porque senão a função ela não é sobrejetora. Ela não vai poder fazer a volta se ela tiver o número 2. Então, acabei de chegar que a minha função inversa, ela é dada por 3 menos 4x dividido por 2 menos x. Eu não sei se vai ser legal eu fazer isso aqui, se eu vou conseguir fazer isso facilmente, mas deixa eu ver se eu consigo. Aplicações. Deixa eu ver se isso é fácil de fazer isso aqui. Gráfico. Vamos tentar fazer um negócio. Olha o que eu vou fazer. Saca só. Eu vou tentar escrever esse gráfico aqui. F de x é 2x menos 3. Bem, 2x menos 3 dividido, não sei, eu nunca mexi nesse trem aqui direito, mas não sei se é assim que se escreve matematicamente aqui. Ué, cadê o gráfico? Ué, não apareceu o gráfico? Ué, não está aparecendo o gráfico. Não sei. Deixa eu ver se eu faço um negócio aqui com vocês. Espera aí. GeoGebra online. Pra vocês entenderem o negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Y é igual a quem? 2x menos 3 sobre x menos 4. Y é igual a 2x menos 3 dividido por x menos 4. Beleza. Esse daqui é o gráfico dessa função. Saca só. Olha o gráfico. Esse é o gráfico de vermelho. Certo? Agora eu vou fazer o outro gráfico. Y é igual. O outro gráfico eu vou montar o da inversa. 3 menos 4x, 2 menos x. 3 menos 4x dividido por 2 menos x. Ai, mas esse gráfico ficou ruim, hein? Mas agora eu vou fazer o seguinte. Y igual a x. Vamos lá. Se você prestar bem atenção, y igual a x é aquela função identidade que nós colocamos. Se você prestar bem atenção, esse gráfico de vermelho e esse gráfico de laranja, fica difícil de vocês enxergarem isso, mas eles são simétricos em relação a essa reta. Deixa eu tentar desenhar outras funções aqui para vocês. Quer ver? Vamos tentar desenhar outras funções. Por exemplo, se eu desenhar y igual a 2 elevado a x. Vou desenhar y igual a x.
E agora eu vou desenhar a inversa. Eu não fiz a inversa para vocês, mas eu sei quem que é a inversa dela. Y é igual ao log. Ixi, como é que eu escrevo logo isso aqui? Deixa eu ver aqui. Isso, log de x na base 2. Log de x na base 2. Pronto. Esse gráfico fica bom de vocês enxergarem. Olha só. Aqui é o seguinte. Esses dois gráficos, eles são simétricos em relação a essa reta. Se você considerar essa reta aqui como y igual a x, a identidade, esse gráfico vermelho, ele é simétrico em relação a esse gráfico azul, por meio dessa reta. Ou seja, ela funciona como um espelho. O que você tem para cima é o que você tem para baixo. Então, deixa eu dar um print nisso daqui. Deixa eu fazer um negócio para vocês colocarem essa outra observação aqui. Deixa isso aqui, eu vou pegar aqui esse pedacinho só, já tá bom. E eu vou colocar uma outra observação aqui nessa outra página. Observação. Observação. O gráfico, os gráficos de F e F inverso são simétricos em relação à reta y igual a x. Aí eu vou botar esse desenho aqui que eu fiz lá para vocês. Aqui vocês podem perceber que esse gráfico aqui, né? Esse cara do meio é y igual a x, esse cara aqui é y igual a 2 elevado a x, e esse cara aqui é y igual ao log de x na base 2. Aí você fala, professor, como é que eu sei disso? Ué, é só fazer a inversa. É só fazer a inversa, tá? Por exemplo, se f de x nesse caso aqui, né? Suponha que f de x seja igual a 2 elevado a x. Como é que eu encontro a inversa dela? Ué, isso é y igual a 2 elevado a x. O que era y a gente chama de x, o que era x a gente vai chamar de y. E eu quero isolar o y. Para isolar o y, eu preciso aplicar o log dos dois lados. Então, ficaria o log de x é igual ao log de 2 elevado a y. Dá o tombo no y, nós vamos ter log de x igual a y vezes log de 2. Passo o log de 2 dividindo, eu vou ter que y é o log de x dividido pelo log de 2, que é a mesma coisa do log de x na base 2 por mudança de base. Mais para frente nós vamos estudar logaritmos. Isso aqui é coisa do primeiro ano do ensino médio de vocês. Mudança de base, a gente diz o seguinte, que log de A na base B, ele é igual ao log de A na base C dividido pelo log de B na base C. Como não tem base aqui, significa que é 10, né? Mas isso aí, por agora, nós não vamos estudar isso não. Mais para frente a gente estuda. Mas vocês já viram. Então a ideia nossa de função inversa é basicamente isso. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pagar o que eu devo, né? Eu devo 5 exercícios de função inversa. Beleza? Olha só. Vou começar a pagar então, né? Vamos lá então. Primeiro problema. Pode ser o primeiro mesmo. Não sei nem o que fala, mas vamos lá. Primeiro problema. Ei, mas eu já comecei com o primeiro ruim para mim. Agora que eu vi aqui que o problema é ruim para mim. Ó.
Das funções abaixo, assinale a única que é inversa de si mesma. Ou seja, quando você for calcular a inversa dela, o resultado vai dar ela mesma. Olha só. Olha só. A primeira, letra A, mas é bom que a gente treina, né? Letra A. Eu já vou chamar assim, y igual a 2x mais 1. O que é y vira x, o que é x vira y. Isola o y, então vai dar x menos 1 igual a 2y. Então aqui vai ficar x menos 1 sobre 2 igual a y. Ou, não é verdade, né? Então a inversa não é ela mesma. Letra B. Y é igual a x ao quadrado mais 1. O que era y vira x, o que é x vira y. Então fica x menos 1 igual a y ao quadrado, logo seria mais ou menos a raiz quadrada de x menos 1 igual a y. Então não é ela mesmo, né? Letra C. Y é igual a 1 sobre x. O que é y vira x e o que é x vai virar y. Se eu multiplicar cruzado, esse cara vai trocar com esse, então o y vai ser igual a 1 sobre x. Opa! Então, a inversa dessa função virou ela mesma. Então, seria a letra C. Beleza? Tá pago o meu problema. Segundo problema, eu vou pro 2 logo de uma vez. Eu vou pro 2. No problema 2, o cara fala o seguinte. Problema 2. Se a função f ela é definida de r menos 2, ou seja, pode ser qualquer valor menos o 2. E por que não pode ser o 2? Porque o 2 está no denominador aqui, 2 menos x. É definida por f de x igual a 5 sobre 2 menos x. E f inverso é a sua inversa, então qual é o valor de f inverso de menos 2? Então vamos lá. Então o cara quer saber o f inverso de menos 2. Eu vou fazer esse problema de duas formas. Primeira forma. A primeira forma eu vou fazer no braço mesmo, sem pensar. Ah, eu quero achar f inverso. Então vamos lá. Eu sei que a minha função f, ela é dada por isso. 5 sobre 2 menos x, ou seja, y é igual a 5 sobre 2 menos x. O que é y vira x, e o que é x vai virar y. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 5 é igual a x vezes 2 é 2x, x vezes menos y é menos xy. O meu objetivo é isolar o y, então vou passar o y para lá. xy é igual a 2x menos 5, e passei o 5 para cá. Logo, o y vai ser quem? 2x menos 5 dividido por x. Por isso que o x aqui é diferente de zero, tá vendo? Não posso assumir zero. Então, a minha função inversa, ela é dada por 2x menos 5 sobre x. E o que o exercício pede? Quem é o f inverso de 2? Ou seja, 2 vezes 2 menos 5 sobre 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 5 é menos 1. Então aqui vai dar menos 1 sobre 2. Então seria a letra A. Essa é a primeira forma. A segunda forma do problema seria pensar no seguinte. F inverso de menos 2. Ou seja, o que está acontecendo? O que está acontecendo?
Significa que existe aqui, suponha que aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Existe alguém, algum X, que leva esse cara para o -2, que é o meu Y. Ou seja, e o que o F, essa aqui é a F, e o que a F inversa faz? Ela pega o -2 e volta para esse X. Então, na realidade, se eu encontrar esse X que gera uma imagem igual a -2, eu já fiz o problema. Então, eu vou pegar f de x não é igual a 5 sobre 2 menos x. Eu quero saber qual é o valor de y que vai fazer isso virar -2. Então, se eu multiplicar cruzado, vai ficar assim. 5 vezes 1 é 5. -2 vezes 2 é -4. E -2 vezes x, quanto que dá? -2 mais 2x, certo? 5 mais... Não, mas peraí, vai ficar errado esse trem. O que eu estou pensando? Eu estou pensando em besteira? Se o meu f existe algum x pela função f que gera -2. Peraí, então. Se eu botar um -1 sobre 2 aqui, ficaria quanto? 2 menos um -1 sobre 2, 5. 5 dividido por menos com menos vai dar mais 2 mais meio. 2 mais 2 é 2. 2 mais 0,5, 5 sobre 2. 5 sobre 2, né? Conserva a primeira vezes o inverso, a segunda dá 5 vezes 2 sobre 5. Que é 2. Eu estou fazendo trem errado aqui, que eu não estou enxergando o que é o erro. Deixa eu pensar nisso daqui. Por que eu estou imaginando isso e não está dando certo? Pera aí. A resposta é -1 sobre 2. Mas o que eu fiz de errado? É 9 sobre 2 a resposta? Porque eu estou encontrando aqui... O que eu estou encontrando aqui? Eu estou encontrando... Porque me deixou intrigado foi aqui, ó. Porque 5 mais 4 é 9. Igual a 2x, então seria 9 sobre 2. O que eu errei aqui, então? Pera aí. O que era y virou x, o que era x virou y. 5x vezes 2 é 2x, x vezes y é isso. O menos xy veio para cá, o 5 veio para cá. O x passou dividindo 2x menos 5 sobre x. Beleza. Achei o meu erro. Achei o meu erro aqui, ó. Olha aqui. 2x. Achei meu erro. Desgraça. Olha só. O f não é o f de 2 que eu quero. É o f de -2. Foi mal, gente. Muito mal. Talvez vocês devem estar falando, ô pessoal, para tudo. Tá errado. Mas agora que eu vi o erro, né? Aqui, ó. O saco, viu? Aqui eu tinha colocado só 2, mas não é 2, é -2. Eu não vi o menuzinho ali na frente, na hora aqui. Então aqui também é -2. Então, na realidade, o que está rolando aqui? Desculpa aí, viu? Mas volta o vídeo aí e vê de novo que você entende. 2 vezes -2 é -4. -4 menos 5, -9. Sobre -2, aí dá 9 sobre 2. É o que tinha que dar nas duas formas, né? Tinha que dar certo. Não estava dando errado, é porque eu estava errado mesmo, né? Então aqui é 9 sobre 2. Tá? Então você teria essas duas maneiras de resolver o problema. Tranquilo? Vamos lá. Eu estou devendo mais 3 exercícios, inclusive esse cara aqui eu devo também. Então, esse cara aqui, vamos lá. Deixa eu enxergar. A função real de variável definida por isso é invertível. Então, tem inversa. Sua inversa pode ser escrita assim.
onde A, B, C e D são números, tá? Bem fácil, né? A gente já fez um parecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar a inversa dessa função. Então, y é igual a 2x mais 3 sobre 4x mais 1. Então, onde tem y, eu vou substituir por x, e onde tem x, eu vou substituir por y. Então, 4y mais 1. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 2y mais 3 igual a 4xy mais x. Como eu preciso isolar o y, então vai ficar 2y menos 4xy é igual a x menos 3. Passei o 3 para lá. Botando o y em evidência, vai ficar 2 menos 4x vezes y é igual a x menos 3. Logo, o y é x menos 3 dividido por 2 menos 4x. Beleza. A função inversa, deixa eu escrever isso lá em cima. A função inversa de x, ela é dada por x menos 3 dividido por menos 4x mais 2. Por que eu coloquei assim? Para ficar parecido com isso. Aí, quem é o valor de A para mim? Ele quer saber o valor de A mais B mais C mais D. Quem é o valor de A? É o número que acompanha um x no numerador. Então, é 1. Mas quem é o valor de B? É o número que vem sem x no numerador. Então, é menos 3. Quem é o valor de C? É o número que acompanha um x do denominador. Então, nesse caso, é menos 4. E quem é o D? É o número que vem sem x no denominador. Então, é 2. 1 com menos 3 dá menos 2. 1 menos 3 menos 2. Menos 4 mais 2. Como é que é? Mais com menos, menos. 1 menos 3 menos 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 com menos 2 é menos 4. Vamos ver o que ele fala. Nessas condições, esta soma é um número inteiro, beleza, é um número inteiro múltiplo de quanto? De 6? Não. De 5? Não. De 3? Não. De 4? Sim. Ela é um número inteiro que é múltiplo de 4. Quem é esse número? 4 vezes menos 1. Tá bom? Agora, eu estou devendo um número, eu já fiz 3, né? Estou devendo 7. Ó, os gráficos aqui, ó. Esse problema de gráfico aqui, ó, ele deve estar falando sobre aquela ideia, tá? Quem é esse gráfico? Ó, esse é o número 4. O que você faz para descobrir? O gráfico da inversa, ele vai ser simétrico. Peraí, deixa eu fazer esse trem aqui. Mas pode ser isso aqui. Ele vai ser simétrico em relação à reta y igual a x. Ou seja, isso daqui vai se tornar algo parecido, tipo um espelho. Então, ele vai vir fazendo isso aqui, assim. Isso daqui, esse é o gráfico que eu quero. E qual é esse gráfico? Parece que é esse daqui, né? Deixa eu ver os outros aqui, eu não vi os outros. Eu não vi os outros ainda. Não, o A não, o B não. É o C mesmo, viu? Seria o C mesmo. Tá? Então, eu acabei de ficar fazendo mais um aí para vocês. Mas tá, mas não é isso que eu quero agora não. Eu quero fazer o exercício 7 e o exercício 10. 7 e 10, vamos lá. 7, deixa eu caçar o 7. Cadê o 7? Nó, que bagunça, hein? Que bagunça. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, hein? Mas vamos lá. Eu vou usar coisas que vocês precisam saber lá do primeiro ano,
tá? A função inversa dessa função. Então, eu sei que y é igual a raiz cúbica de 4 mais 2 elevado a 5x menos 1. Onde é y, eu vou substituir por x. E onde tem x, eu vou substituir por y e vou tentar isolar o y. Aqui é a raiz cúbica, né? Primeira coisa, para cancelar essa raiz cúbica, eu vou elevar os dois lados ao cubo. Então, aqui ficou x ao cubo igual, esse cara com esse vai embora, 4 mais 2 elevado a 5y menos 1. Beleza? Vou passar o 4 para cá, então vai ser x ao cubo menos 4 igual a 2 elevado a 5y menos 1. E agora, para descer esse cara do expoente, eu vou ter que aplicar o log dos dois lados. E observe que o log aqui está na base 2, então eu vou aplicar o log na base 2 também. Log x ao cubo menos 4 na base 2 é igual ao log de 2 elevado a 5y menos 1 na base 2. Apliquei na base 2 porque aqui apareceu log de 2 e log de 2. Então isso daqui ficou log de x ao cubo menos 4 na base 2 é igual esse expoente dá o tombo, né? Então ficaria 5y menos 1 vezes log de 2 na base 2. Lá do primeiro ano, log de 2 na base 2 a gente sabe que é 1. Então nós ficamos com log de x ao cubo menos 4 na base 2 é igual a 5y menos 1. O menos 1 passa para cá, então vai ficar 1 mais, né? O menos 1 vem para cá, 1 mais, então é 1 mais o log de x ao cubo menos 4 na base 2 igual a 5y. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o y é igual a 1 mais o log de x ao cubo menos 4 na base 2, tudo isso dividido por 5. Então, essa função que eu acabei de chegar aqui, ó, é a função inversa de x. 1 mais log de x cubo menos 4 na base 2 dividido por 5. Então tá pago o número 7 para a Débora aí que ela pediu. Agora, para finalizar o meu processo e a aula que eu destinei a dar, tem a número 10 que ela pediu também. E aí o restante é de vocês. Dado uma função f, e aí o safado colocou tudo y menos 3, ó. Dado uma função f, definida de r menos 2 e r menos 3, definida por isso. Sobre a sua inversa, podemos afirmar o quê? De novo, estou aqui. Então, a gente sabe que y é igual a 2x menos 3 sobre x menos 2 mais 1. O que era y vai virar x e o que é x vai virar y. Beleza. Esse 1 vou passar para lá, para não ter que tirar o mínimo aqui. Então aqui ficou assim, x menos 1 é igual a 2y menos 3 sobre y menos 2. Tem que isolar y, né? Multiplicando o cruzado, nós vamos ter que 2y menos 3 vezes 1 é 2y menos 3. E aqui ficou x menos 1 vezes y menos 2. Aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ter xy menos 2x
menos y mais 2. Estou aplicando a propriedade distributiva aqui, ó. X vezes y, x vezes menos 2, menos y mais 2. E agora, o que é y vou isolar de um lado, o que é x, né? Vamos isolar. Então aqui vai ficar 2y menos xy mais y é igual, do outro lado ficou com menos 2x mais 2 mais 3. Esse menos 3 passou para lá, xy passou para cá, menos y passou para cá. 2y mais y virou 3y, menos xy, menos 2x mais 5. Botando o y em evidência, fica 3 menos x. Então, o y é menos 2x mais 5 dividido por 3 menos x. Logo, a função inversa de x ela é dada por menos 2x mais 5 sobre 3 menos x. Vamos lá. Opa, ó. Domínio contra domínio. Contra domínio, domínio. Eles mudam, né? No domínio não pode o 2, ok. No domínio da função inversa não pode o 3, ok. Então, elas estão bem definidas. Não está definida, pois f não é injetora. Falso. F é injetora. Não está definida, pois f não é sobrejetora. Não, não é mentira. Ela está bem definida, porque os domínios e os contradomínios estão bem definidos. Está definida por f inverso de y? Não, não é essa. Está definida, também não é essa. Está definida, professor, aqui ele botou y. Não tem problema. O nome da variável não tem problema. O que importa é ela ser a variável igual. Mas, aí, professor, não tá não. Vai tá sim, quer ver? Saca só. Se eu inverter o sinal de todo mundo aqui, multiplicar o numerador por menos 1 e o denominador por menos 1, eu não fiz nada. Menos 1 e menos 1. Nós vamos chegar aqui, o f inverso de x é 5 menos 2x, né? Aliás, né? 5 menos 2x não, é 2x. Aqui seria 2x, menos 2x vezes menos 1, 5 vezes menos 1 é menos 5. E embaixo, 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos x vezes menos 1 é x, então ficaria x menos 3. Que é a mesma coisa dessa. Só que o que ele está chamando de y, eu estou chamando de x, mas é a mesma. Tá ok? Então tá. Então é isso daí. A aula de função inversa é essa. O que ficou para trás aí para vocês? Ficaram alguns exercícios, né? Durante a aula, eu fiz 5 exercícios de composta e fiz 5 exercícios de inversa. Então, sobrou 5 para vocês de composta e 5 de inversa. Então, é isso aí. Vou parar a apresentação aqui, daqui a pouco eu mando ela para o YouTube, beleza? 11 horas eu já não dou conta de mais nada, eu sinto muito sono. Tchau para vocês, até mais.